Meus amigos, nem vencemos, nem perdemos, empatemos, mas não tem paz com o tal do Manchester United, né, cara? Vamos falar sobre esse jogo. Porto 3, Manchester United 3 pela UEFA Europa League. Saudações Red Devil, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e, cara, depois de um jogo, uma mistura de sensações. Acho que é a melhor coisa que dá pra se falar isso. Talvez foi mais sensações ruins do que boas, mas é uma mistura ali que a gente pode falar sobre essa partida. O Manchester United empatou com o Porto fora de casa em 3-3, um jogo animado, né? Sim, animado para os outros torcedores, né? Para quem não torce nem para Manchester United nem para Porto. Mas foi um jogo, muitos gols, muita intensidade. Então, para quem gosta de futebol, gostou desse jogo, eu tenho certeza disso. Mas vamos analisar o que o Manchester United fez nessa partida. E olha, depois da gente começar vencendo por um 2-0 assim, se comportando bem no jogo, não é só o placar não, o Manchester United estava se comportando bem no jogo, estava criando chances, estava sendo superior ao Porto nesse início de partida. E parecia que a gente ia ter uma vitória daquelas assim de tentar mudar o ânimo do time, né? Depois de uma péssima sequência que o time vem tendo de resultados, parecia que nessa partida contra o Porto, um jogo fora de casa, um jogo com um adversário difícil na Liga Europa, parecia que o Manchester United ia, né, virar a chave. Mas assim, não foi isso que aconteceu, né? O Manchester United conseguiu levar um empate ainda no primeiro tempo, né? Assim, depois de sair vencendo por 2-0, levar um empate. Sim, naquele momento eu tenho certeza, como todos os torcedores do Manchester United pensou, cara, todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? Assim, botar a mão na cabeça e pensou, cara, de novo a mesma coisa. E foi bem isso que aconteceu, né? Bom, vamos lá, vamos pro jogo, vamos falar sobre o jogo. A gente começou vencendo, gol do Marcus Rashford, ótima jogada do Marcus Rashford, nesse jogo de hoje ele estava ativo, estava ligado, estava querendo o jogo. Boa jogada pelo lado esquerdo, driblou os defensores, chutou. Contou com uma ótima colaboração do goleiro Diogo Costa, goleiro do Porto, é verdade. Mas foi uma ótima jogada do Marcos Rashford, é bom destacar isso. Depois o Manchester United conseguiu 2-0, o Højlund, uma jogada em que ele inicia ganhando uma bola de cabeça. Depois o Eriksen passa para o Marcos Rashford, que assistência para o Højlund. Ótima trama de ataque ali, o Højlund participando nesse vigor físico, né, que é uma característica de jogo que ele tem. Muito bom ver o Højlund voltando, né, depois dessa lesão que ele teve no início de temporada, foi titular hoje e mostrou que ele tem futebol para isso. E aí, depois disso, o Manchester United resolveu apagar, né? Resolveu dar entretenimento pro mundo do futebol, fazer com que a TNT postasse vários memes sobre o Manchester United, porque levamos dois gols quase em sequência, assim, os gols até relativamente parecidos, pelo menos as jogadas. Né? A jogada iniciando do lado esquerdo de defesa do Manchester United, de ataque do lado direito de ataque do Porto, cruzamento na área e aí os atacantes do Porto passando por cima da nossa defesa, principalmente do Delite, né, que acabou perdendo duas disputas aéreas ali no primeiro tempo ainda, né, fazendo com que o jogo terminasse empatado. Um gol do Samu e um gol do PP. E aí a gente vai para o intervalo, assim, o ânimo do Manchester United já cai por terra, né? Porque, enfim, sai vencendo por 2-0, acaba levando esse empate. E aí, quando a gente volta do intervalo para o segundo tempo, acontece uma coisa assim que, sinceramente, não entendi. O Erik ten Hag tirou o Marcus Rashford, que para mim estava fazendo a sua melhor partida na temporada, na minha opinião, assim, uma partida em que ele estava muito ativo, participou dos dois gols do Manchester United na partida. Eu entendo que o lado esquerdo foi onde saíram os dois gols e que o Rashford deveria estar ajudando um pouco mais ali na recomposição, mas não dá para colocar os gols na conta do Rashford e falar, ó, tem que sair porque ele não está ajudando a recomposição. Não dá, não existe esse pensamento. Sim, se fosse para pensar nisso, deveria pensar no Dalot, por exemplo, né, que não consegue marcar ninguém, ou no Casemiro como volante, ou no Eriksen como segundo volante, enfim. Tirar o Rashford com essa desculpa eu não aceito. E ofensivamente ele estava fazendo uma ótima partida. Saiu o Rashford, entrou o Garnacho. Não que o Garnacho não merecesse entrar, ele de fato está sendo um dos melhores jogadores do time nessa temporada. Nesse jogo, inclusive, ele de fato apareceu bastante no ataque, ajudou bastante, né? Teve finalização pro gol e tudo mais. Mas é que naquele momento você tem que manter o que está dando certo. E o que estava dando certo era o Rashford estava jogando bem. Queria botar o Garnacho, podia colocar o Garnacho, mas colocava na ponta direita no lugar do Amad, por exemplo, não sei.
mas tirar o Rashford, não concordo com essa substituição do Ten Hag. E aí, mais uma vez, o Manchester United, em inícios de tempos, né, seja no início do primeiro tempo, ou seja no início do segundo tempo, o Manchester United sofre gols. É uma desatenção, um apagão que acontece no Manchester United, que é incrível como nos inícios de tempo a gente continua sofrendo gols dos nossos adversários. Mais uma vez isso aconteceu, mais um gol do Samu, mais uma vez para mim, nas costas do De Ligt, claro que a jogada se desenha novamente pelo lado esquerdo de defesa do Manchester United, é bom que se diga, né? Mais uma vez a defesa por inteiro estava desarrumada, é bom que se diga, o Dalot estava fora de posição e tudo mais, enfim, tudo isso tem que ser pontuado. Mas o jogador que foi atropelado, né, foi enganado pelo atacante que fez o gol foi o De Ligt. Então, para mim, 3 gols com participação do De Ligt, né? Participação negativa no caso. Tem que ser pontuado aqui essa partida horrorosa que fez o De Ligt no jogo de hoje. E aí depois sofreu o gol, o Manchester United até que, né, tentava ali fazer uma coisa ou outra, teve algumas boas chances, não muitas, né, principalmente em jogadas individuais, como eu falei, o Garnacho teve algumas jogadas individuais, o Amad também, né, contribuiu em algumas jogadas, teve algumas jogadas de bola aérea também, que o Manchester United tentava chegar perto do gol do Diogo Costa, mas aí aconteceu o improvável, o Erik ten Hag trocou os 2 zagueiros, tenho certeza que todos os torcedores do Manchester United viraram um grande ponto de interrogação quando ele fez aquilo. Como eu falo, não que os nossos zagueiros estivessem jogando maravilhosamente bem. Mas é que a gente está jogando fora de casa, depois de ter saído de 2-0, estamos perdendo de virada por 3-2. Você colocar 2 zagueiros, assim, não dá para achar isso uma substituição normal. Porém, deu certo, né? Não tem muito o que dizer. Durante a transmissão ali, assistindo o jogo pela Casa TV, o Rafa Oliveira, grande comentarista, que hoje está na Casa TV, levantou essa bola de que era uma possibilidade de bola aérea e o Manchester United poderia aproveitar os zagueiros, tanto o Maguire como o Johnny Evans, nas bolas aéreas. E, bom, quando ele falou isso, pensei, pô, a gente vai depender disso? É isso que a gente tem para entregar? Mas foi isso que ajudou o Manchester United, de fato. Um escanteio cobrado pelo Eriksen e o Maguire, já nos acréscimos do segundo tempo. O Maguire cabeceou e fez o gol de empate. Bom, falando do jogo em si, o Manchester United não jogou mal, o Manchester United não foi preguiçoso, o Manchester United teve boas chances durante a partida. Na minha opinião, foi melhor do que o Porto durante a partida, e isso não é um grande mérito do Manchester United, né? Porque o Porto também não tá essas coisas todas. Mas nessa partida, especificamente, para mim, o Manchester United jogou melhor do que o Porto. Né? Por exemplo, o jogo do Rashford foi bom, o jogo do Garnacho foi bom, o Højlund também jogou bem, enfim. Alguns jogadores do Manchester United foram bem nessa partida e fez com que, na minha opinião, digo mais uma vez, o Manchester United tenha jogado melhor do que o Porto. Porém, o sentimento é ruim da partida. Mesmo que a gente tenha jogado bem e mesmo que a gente tenha conseguido um empate fora de casa, que normalmente, né, em condições normais de temperatura e pressão, o empate fora de casa a gente considera um bom resultado, nesse jogo de hoje não. Nesse jogo de hoje, depois do time sair vencendo por 2-0, tomar uma virada e precisar de um gol de cabeça do zagueiro lá nos acréscimos do segundo tempo empatar, a gente sai com um sentimento ruim. E é isso que a gente destaca mais uma vez, porque o Manchester United vence, a gente fica com um sentimento ruim, o empata, a gente fica com um sentimento ruim e na derrota nem precisa comentar. E mais uma vez é isso que a gente tem para destacar. Um Manchester United que, mesmo quando sai vencendo, o que nesses últimos anos não é o normal é a gente sair perdendo os jogos e ter que se virar para conseguir algum resultado bom ali. Mesmo agora que o Manchester United saiu vencendo a partida, uma partida importante, um adversário difícil e tudo mais, abriu 2-0, o Manchester United apaga e consegue ceder a virada para o adversário. E digo mais, para mim, o Onaná foi o melhor jogador do Manchester United na partida mais uma vez. O Onaná que foi eleito o melhor jogador do mês do Manchester United, do último mês, né? Do mês de setembro. Para mim, merecido, porque realmente os jogos do Onaná estão sendo muito bons, está salvando muito a pele do Manchester United. Mais uma vez, o Onaná precisou salvar a pele do Manchester United, porque quando estava ali 3-2, o Porto teve 2, 3 jogadas assim claras de gol, que os atacantes do Porto, obviamente,
não tiveram as melhores escolhas, mas o Onaná estava lá para salvar. Então, mais uma vez, eu destaco aqui que o Onaná, para mim, foi o melhor jogador do Manchester United na partida, mas isso diz muito sobre o time. O nosso goleiro está sendo o melhor goleiro, o melhor jogador das partidas. Isso fala muito sobre o time ter fragilidades defensivas e não consegue resolver lá no ataque. Né? Então, mais uma vez, a gente chega aqui para criticar o trabalho do Erik ten Hag. Então, o trabalho que não consegue ser efetivo, não consegue vitórias, não consegue fazer com que a gente ache que o Manchester United esteja em uma evolução. Um jogo de hoje, por exemplo, que a gente poderia imaginar, ó, agora parece que tá melhor encaixado, essa formação deu certo, o Rashford começou a jogar e tal. A gente sai aqui falando que o trabalho do Erik ten Hag não evoluiu. Por quê? Porque entregou mais uma vez o jogo com falhas defensivas e não é específico. Eu falei aqui, citei nominalmente o De Ligt, que para mim falhou nos 3 gols, né? Teve sua culpa ali nos 3 gols. Isso é uma coisa que acontece direto, assim, não é só o De Ligt que falha, o Martinez falha, o Dalot falha, o Onaná falha, o Maguire, o Evans, o Mazraoui, enfim, todo mundo falha. Por quê? Porque o setor defensivo é muito fragilizado. E, bom, isso é uma questão de treinamento, uma questão de técnico. E o setor defensivo do Erik ten Hag, no geral, não só dessa temporada, mas em todas as temporadas, é um ponto falho do time. E lá na frente, os nossos atacantes não conseguem resolver também. E isso explica a draga que o Manchester United se enfiou nos últimos tempos aí. Agora, na Liga Europa, o Manchester United 2 jogos e 2 empates, né? Então, 2 pontos conquistados em 6 disputados. O primeiro não tem como comentar, dizendo que foi um resultado ok, porque com certeza não foi. Empatamos com o Trent em casa, né, em Old Trafford, então terrível, um resultado terrível do Manchester United. E agora nesse jogo contra o Porto, a situação, o contexto fez com que o resultado fosse ruim. Então, mesmo que a gente imagine um ponto fora de casa contra o Porto, que é um dos times mais fortes que a gente vai enfrentar nessa Liga Europa, não tem como a gente achar que foi um bom resultado, porque o Manchester United deveria ter feito mais gols, deveria não ter sofrido tantos gols e deveria ter saído com esses 3 pontos, porque, como eu já falei, na minha opinião, foi melhor do que o Porto. Mas sofreu, mais uma vez, defensivamente, sofreu com falhas individuais, com falhas táticas também, e isso vai fazendo com que o Manchester United não consiga bons resultados. Mais uma vez, a gente vem aqui com esse sentimento ruim depois de assistir um jogo do Manchester United. Mais uma vez, a gente tem muito mais críticas do que elogios a serem feitos, né? Assim, elogios eu acho que tem pouquíssimos. Eu acho que o jogo do Rashford foi bom, mas aí ele é substituído no intervalo. Então, mesmo quando a gente tem elogios a fazer, a gente também tem uma crítica em cima daquilo dali. E o Onaná, né? 2 destaques que eu poderia ter tido desse jogo foram esses, sim. Talvez o Højlund, mas assim, os principais é o Onaná, que foi para mim o melhor jogador da partida, o Rashford, que para mim fez um bom jogo, apesar de ter feito apenas 45 minutos, e o Højlund também, que ele prova, toda vez que ele está em campo, ele prova que ele pode ajudar muito o Manchester United. Mais uma vez, ele fez isso. E um ponto que eu não posso deixar de comentar, a expulsão de Bruno Fernandes. Ele foi expulso na última partida da Premier League contra o Tottenham. Para mim é uma expulsão injusta, até absurda, porque de fato ele não merecia ter sido expulso, tanto é que o Manchester United entrou com recurso, o recurso foi aceito e a suspensão dele foi revogada, né? Então, assim, apesar da gente ter perdido ele durante aquela partida ali, ter jogado com a menos, e obviamente isso é um prejuízo que não tem como voltar atrás, mas para frente esse prejuízo não vai se perpetuar, porque o julgamento viu que realmente a expulsão foi injusta e o Bruno Fernandes estará liberado para jogar. No entanto, o Bruno Fernandes hoje foi expulso novamente, para mim uma expulsão boba, talvez injusta, porque não pega no jogador, né? Assim, não teve o toque de fato no rosto do jogador naquele lance da expulsão, que foi o lance do segundo amarelo, e o Bruno Fernandes claramente estava tentando disputar a bola naquele lance e tal. Muitas pessoas podem achar injusta, mas houve ali um excesso do Bruno Fernandes que pode justificar o cartão amarelo. Expulsão direta não, mas o cartão amarelo, como foi, isso se justifica. E, bom, juntando isso com o primeiro lance, que foi da mesma forma, também foi um pé alto, também foi uma solada, bom, não dá para defender o Bruno Fernandes aqui. Que eu já vinha falando em alguns vídeos que ele não vem jogando bem, muito pelo contrário, o Bruno Fernandes muito abaixo.
não está conseguindo ser aquele Bruno Fernandes decisivo, aquele Bruno Fernandes que ajuda o Manchester United. E bom, nos últimos 2 jogos, muito pelo contrário, né? Foi um Bruno Fernandes que nos causou prejuízo. No primeiro, muito injusto contra o Tottenham, mas no jogo de hoje não. Acho que no jogo de hoje a gente tem que falar que o Bruno Fernandes foi irresponsável naquele segundo lance. No primeiro lance também, mas no segundo, né? Porque ele já tinha cartão amarelo, então ele já deveria pensar nisso antes de ir numa dividida daquela forma e acabar levando o cartão amarelo. Como eu falei, não pega no rosto do jogador e isso para muita gente o isenta. Mas ele foi, no mínimo, irresponsável, no mínimo inconsequente, chegando no lance daquela forma e acabar sendo expulso. E assim, juntando isso ao fato dele não estar jogando bem, causam muitas questões, muitos questionamentos em cima do futebol do Bruno Fernandes. Ele tem que continuar sendo titular, isso eu não abro mão, porque é o que a gente tem. Não dá pra gente, por exemplo, pensar em colocar o Eriksen de 10 e colocar outro volante. Não dá pra pensar em colocar o Mason Mount no time, né? Se o Bruno Fernandes estiver disponível, é ele que tem que jogar. Mas isso não o isenta de culpa, não o isenta de questionamentos, porque de fato ele não está fazendo uma boa temporada. E a gente depende muito do Bruno Fernandes, tanto pelo que ele já entregou, como pelo que ele representa dentro desse elenco, né? Então tem que ter esse questionamento em cima do Bruno Fernandes. Não dá para o nosso camisa 10 ser expulso em 2 jogos consecutivos, mesmo que no primeiro tenha sido injusta a expulsão, teve o lance, teve a falta, uma falta assim, desnecessária talvez, e nesse de hoje, 2 lances ali que ele poderia ter evitado tranquilamente, acabou sendo expulso também com 2 cartões amarelos. Então esse questionamento tem que ser feito sobre o Bruno Fernandes. E é isso, são 4 jogos sem vitórias do Manchester United, 2 jogos da Liga Europa, 2 jogos da Premier League que o Manchester United não vence, e o sinal de alerta já está ligado assim no nível mais máximo que tiver de alerta, porque realmente a situação não está legal, o time não está performando, não está transformando algumas poucas performances que tem em resultados. Perdeu para o Tottenham dentro de Old Trafford e foi um peso muito grande. Não venceu o Twente dentro de Old Trafford e foi um peso muito grande. E agora saiu vencendo por 2-0 e acabar sofrendo a virada e empatando no final do jogo também tem um peso muito grande. Os questionamentos em cima do trabalho do Erik ten Hag só aumentam e não são injustos. De fato, os questionamentos precisam existir porque não está tendo o rendimento do Manchester United, nem rendimento, nem resultado, nada, né? O Manchester United, de fato, está vivendo um péssimo momento da temporada. E o próximo jogo é um jogo muito complicado, joga pela Premier League contra o Aston Villa fora de casa, né? No domingo de eleições aqui no Brasil, né? Eleições municipais, mas a gente vai ter aí o Manchester United jogando pela Premier League. E, cara, assim, não dá para ter boas perspectivas, nem sim, pela forma como a gente está jogando, nem pelos resultados, a pressão está muito grande. Enfim, pode ser que a gente tenha um domingo daqueles com o Manchester United em campo contra o Aston Villa. Mas aguardar. Vamos aguardar o que acontece. Né? O time pode dar uma resposta diferente, a gente nunca sabe. Como, por exemplo, estava dando uma boa resposta hoje. Né? Pode ser que aconteça e que se mantenha essa resposta no jogo contra o Aston Villa. Apesar de que eu acho muito difícil. Mas é isso, até lá, você pode se inscrever aqui no canal Man United BR, pode ser um membro do canal Man United BR também, isso é um apoio muito grande que vocês dão para o nosso trabalho. Você também pode se inscrever no grupo VIP da Man United BR no WhatsApp, por lá a gente tem discussões 24 horas falando só sobre Manchester United no nosso grupo VIP. Além também de você pode visitar a nossa loja, é só você acessar manutedbr.com/loja para você conhecer mais de 30 produtos exclusivos pensados para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. São camisas, bonés, camisetas, roupa infantil, enfim, uma variedade de produtos para que você possa se vestir de Manchester United aqui no Brasil. E é isso, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Comente também sobre essa fase do Manchester United, sobre essa partida contra o Porto, o que você espera também da partida contra o Aston Villa, para que a gente possa interagir falando sobre o Manchester United, sobre o que está acontecendo no momento, sobre o futuro do Manchester United, enfim, é só vocês deixarem os seus comentários aí neste vídeo. Valeu? Então é isso, até a próxima, tchau!